A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico, capítulo 16, versículo 29. A festa anual dos expiações. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outro, e afligireis a vossa alma, e estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficial, como sacerdote no lugar dos seus pais, fará expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes de santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui nesta palavra, vem nos falando sobre a festa anual dos expiações. As festas anual, ela tinha que estar diariamente diante do Senhor, fazendo uma festa anual, fazendo uma festa de expiação diante da palavra do Senhor perante o povo, ou perante Deus. E ali aquela palavra, aquilo que eles estavam fazendo, ia ser reto, ia levar o Senhor a todas as orações, todas as palavras. E o Senhor, ele ia atender o clamor do sacerdote. E o sacerdote, ele ia fazer uma festa anual de expiações, dia após o outro, a Deus. A gente que é sacerdote, a gente temos que fazer uma festa de expiações a Deus, dia após o outro, para que Deus venha atender aquilo que a gente gostamos de fazer para Ele. Porque Deus, ele merece o melhor louvor, melhor resposta, melhor adoração. A palavra de Deus nos instrui para que nós venha estar na presença do Senhor, fazendo o que é reto, fazendo o que é certo, para que o Senhor venha atender a nossa busca diante dEle, a nossa oração diante dEle, a nossa oratória diante dEle. Mas para isso acontecer, nós temos que estar praticando retamente a palavra de Deus, praticando retamente o Evangelho do Senhor dia após o outro, aos quatro cantos deste mundo, para que o Senhor venha nos compreender que Ele tem tantas coisas perfeitas para a minha vida e para a sua vida. E é assim que nós temos que entender, quanto mais a gente meditamos na palavra do Senhor. Levítico capítulo 16, versículo 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dias do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem os estrangeiros que peregrinam entre vós. Aqui nesta palavra está nos falando sobre o estatuto perpétuo, que é o estatuto, que é a palavra, os mandamentos do Senhor tem que ser perpetuamente em nossas vidas. Tem que estar reta diariamente em nossos corações. Temos que estar compreendendo diariamente a palavra dele em nossas vidas, para que nós venhamos andar diariamente reto da presença dele,
para que nós venha fazer o que é certo diariamente da palavra diante dele. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, como eu disse, o nosso interior, tudo que nós fazemos, Ele conhece. Porque Deus é Deus de resposta. Porque Deus é Deus de providência. E Ele conhece os corações humanos, o coração de cada um de nós. E a gente temos que estar presente na palavra. Temos que estar presente diariamente, conhecendo o Evangelho. Porque a nossa alma, o nosso trabalho, tem que estar diariamente fazendo o que é certo. E é o que diz ainda aqui: nenhuma obra farei, nem natural, nem estrangeiro. Nesse momento ninguém pode fazer nenhuma obra, nem natural, nem estrangeiro. Levítico capítulo 16, versículo 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Aqui nesta palavra vem falando sobre porque naquele dia fará expiação. Porque naquele dia fará expiação a Deus. Fará expiação para Ele. Para que todas as respostas do céu venham acontecer. E eu acredito que quanto mais a gente fazemos algo para Deus, mais algo bom vai acontecer. Tantas coisas boas vai acontecer em nossa vida. Mas nós temos que estar diariamente fazendo algo a Deus. Algo que Deus venha se agradar através da tua palavra, através do teu evangelho. É isso que eu venho nos falando para cada um de vocês cada dia mais. E aqui nestas palavras, o Senhor tem algo perfeito fazendo em nossas vidas. Porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece aquilo que nós estamos fazendo. E como diz aqui, para purificação, e sereis purificados de todos os vossos pecados. Para fazer purificar-se, e será purificado de todos os vossos pecados. Quando a gente fazemos algo de purificação, nós seremos purificados de todos os nossos pecados a Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus ele vai nos purificar de todas as coisas que nós fazemos. De todas as coisas. Aqui em Levítico capítulo 16, versículo 31. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligirei a vossa alma, e estatuto perpétua. E aqui vem nos falando no sábado, que o sábado é o dia de descanso a Deus. O dia de descanso, o dia de ouvir a palavra de Deus mais, de meditar na palavra de Deus, não trabalhar, mas estar em oração e estar meditando na palavra de Deus. Este é o dia de descanso. É isso que vem nos falando aqui. Solene para Deus. O dia de descanso solene para o Senhor Jesus Cristo. Para que Ele venha nos conhecer. Para que Ele venha nos abençoar cada dia mais. Através da Tua palavra. Através do Teu Evangelho cada dia mais em nossos corações. Deus conhece a cada um de vocês através dessas palavras. O dia do sábado, como diz a palavra, é o dia de descanso. O dia de estar meditando na palavra do Senhor, estar em oração a Deus. De estar com a família, ouvindo e entendendo o que eles também estão falando. Porque quanto mais a gente medita, quanto mais a gente ouve, mais a gente vai ser abençoado, porque Deus ele nos abençoa. Quanto mais a gente ouvimos a palavra de Deus, quanto mais a gente ouvimos o Evangelho do Senhor, dia após o outro. Porque a palavra de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus ela é amorosa em nossas vidas.
E ela tem tantas coisas grandes e ocultas para nos entregar. Levítico capítulo 16, versículo 32. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação havendo posto as vestes de linho, as vestes de santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar também a fará pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Aqui nesta palavra, quem está dizendo aqui, quem for ungido e consagrado fará oficial, fará como esse sacerdote do Senhor do lugar santo, fará como expiação ali naquele momento, e aquilo vai ser consagrado ao Senhor. Todas as coisas o sacerdote vai ser consagrado ao Senhor, ungido ao Senhor, para fazer a obra do Senhor cada dia mais, para andar na caminhada com Jesus cada dia mais, mesmo que seja difícil, obstáculos, mas temos que estar na presença do Senhor, levando o Evangelho para todas as pessoas, neste mundo afora, porque tem pessoas sedentas pela palavra, tantas pessoas sedentas de ouvir o Evangelho do Senhor. E quanto mais a gente estamos aqui aprendendo na palavra de Deus a obedecer os estatutos, os mandamentos do Senhor, a gente vai começar a ensinar também as pessoas lá fora. Nós vai começar a ensinar nos mandamentos as pessoas lá fora. É isso que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina. Porque a palavra de Deus, ela conhece o nosso interior. Ela conhece aquilo que nós temos entregado na presença dEle. Porque nós temos que entregar a melhor palavra, a melhor resposta de adorações, a melhor palavra para ensinar as pessoas. E aqui nos fala, e fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, e pelo altar também o fará e pelo sacerdote, e por todo o povo da congregação. Fará expiação pelo santuário, primeiro pelo santuário, fará expiação. Consagrar o santuário cada dia mais. Segundo, pela congregação. Congregação significa a igreja hoje. Fará expiação, expiação pela congregação. E o último, fez por anos pelos filhos, e fará pelo sacerdote, e fará também para o sacerdote e para o povo. As consagrações cada dia mais, de ano em ano. As consagrações têm que estar na presença de Deus cada dia mais. As consagrações têm que estar fazendo o que é reto diante da palavra, ensinando o povo, instruindo o povo ao caminho que eles devem seguir, que é estar na presença, que está o purificado, ungido, para obedecer à voz do Senhor. Nós temos que obedecer à voz do Senhor dia após o outro. É isso que a palavra de Deus nos ensina em Levítico capítulo 16, versículo 34. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano, pelo filho de Israel, por causa do seu pecado, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. E fará expiação de ano e ano para o sacerdote, para aquele momento diante do Senhor. Aquelas unção vai ter que ser de ano em ano para o sacerdote, para a igreja, para a congregação, para o santuário.
para que algo diferente venha acontecer dia após o outro nas santas consagrações. A palavra de Deus está nos ensinando que nós temos que estar obedecendo a voz de Deus. Temos que estar na palavra dele fazendo o que é reto, dia após o outro, porque a palavra de Deus ela é perfeita, a palavra de Deus ela é compreensiva em nossas vidas. E ela conhece os nossos corações cada dia mais. Ela conhece o nosso coração cada dia mais perante ele. Porque a palavra de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus ela é vitoriosa em nossas vidas. E eu creio que Deus tem tantas coisas boas para nos entregar, para nos trazer em nossos corações através da tua palavra, através do teu evangelho em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui, para que nós venhamos andar no conhecimento para com ele diariamente. As palavras tem que ser, ela faz algo acontecer diferente em nossas vidas. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece porque no tempo certo vai acontecer tantas coisas diferentes. Vai acontecer algo maravilhoso em nossas vidas. Mas para isso acontecer, nós temos que estar na lei do Senhor diariamente. Temos que estar nos mandamentos do Senhor, obedecendo a voz de Deus. Obedecendo o estatuto, as palavras que ele tem nos entregar. Quanto mais a gente andamos na palavra, quanto mais a gente andamos no evangelho do Senhor, mais a gente vê tantas coisas boas acontecer. Tantas coisas diferentes acontecer. Porque Deus conhece o interior. Deus conhece o coração de cada um de nós. E o nosso coração tem que estar ligado à voz de Deus. O nosso coração tem que estar ligado da palavra do Senhor. Porque os mandamentos de Deus é perfeito. Porque os mandamentos de Deus ele é amoroso em nossos corações. E Deus fala para nós cada dia mais, ser obediente à voz de Deus. Ser obediente à palavra dele. Porque a palavra de Deus ele conhece, ele compreende o coração. Ele conhece e compreende a vida de cada pessoa. E a nossa vida diante de Deus tem que estar reta diariamente. E as nossas palavras diante de Deus tem que estar ligado no trono do Senhor. E tudo que nós fazemos tem que estar ligado no trono de Deus. Temos que estar em obediência na palavra. Temos que estar em obediência no comunhão com Deus. Em oração, em palavra e ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus nos instruindo. Porque Deus conhece o coração de cada pessoa. Deus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe o que eu e você passamos nessa caminhada. E Ele está nos ensinando a coisas boas acontecer. Algo acontecer diferente em nossas vidas. Mas para isso acontecer, nós temos que estar obedientes. Nós temos que estar obediente à palavra de Deus. Obediente a ouvir aquilo que Ele tem a oferecer em nossas vidas. Porque se a gente olhar no ponto físico, ou ponto espiritual, a gente começa a entender tantas coisas boas em nossas vidas. Porque Deus ele tem tantas coisas boas. Deus ele tem tantas coisas perfeitas para a minha vida e para a sua vida. Mas tem momentos em nossas vidas que nós temos que estar obediente à voz de Deus. Tem momentos de nossas vidas que nós temos que estar ouvindo atentamente aquilo que Deus tem falar para nossas vidas. Porque Deus ele sempre está querendo falar conosco. Deus sempre está querendo falar com a igreja, falar com a pessoa, falar com a família, falar com as vizinhas, todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Deus atentamente está querendo falar com cada um. Mas tem momentos ele não fala porque é por causa de nós mesmos. Que a gente se cala, a gente faz de conta que não está ouvindo a voz dele. Mas ele está dizendo aqui
que nós temos que estar atentamente ouvir a voz do Senhor. Nós temos que estar atentamente ouvindo a palavra de Deus. Assim como a palavra foi lida no começo desse vídeo, até agora, até o final, que chegando à meta final, Deus está falando com as pessoas. Deus ele vai falar com você que vai ouvir esses vídeos. E eu creio que Deus tem resposta diferenciada em nossos corações. Porque Deus é perfeito em palavra. Deus é perfeito em comunhão. Deus é perfeito em tudo que nós fazemos para com Ele. É por isso que nós temos que estar ligados a obedecer a voz de Deus. Está ligado a obedecer a voz do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, Ele está atento. Porque, como diz até a palavra, diz aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aqui, se a gente que nem está lendo, eu li essa palavra. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica pelo sangue. Se purifica pelo sangue. Aqui vem nos falando que com efeito, você vê o efeito da palavra de Deus fala. Que quase todas as coisas se purificam, segundo a lei, se purifica pelo sangue. Pela lei, segundo quase todas as coisas purificam com o sangue. Quase todas as coisas se purificaram com o sangue. E vem dizendo ainda aqui, ainda vem falando, porque sem derramamento de sangue não há purificação. O que mais derramou sangue foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E pelo sangue dele nós somos purificados. Pelo sangue de Jesus Cristo nós somos purificados diariamente. Em tantas coisas que foi acontecido. E outras coisas que estão acontecendo também. O sangue de Jesus Cristo, nós somos purificados, nós somos remidos. Nós somos diferenciados da palavra de Deus. Porque quanto mais a gente andamos na presença de Deus, quanto mais a gente andamos no Evangelho do Senhor, mais a gente começa a entender que Deus tem tantas coisas diferentes. E eu creio que Deus está falando com pessoas aqui nessa plataforma. Que Deus vai falar com cada coração através dessas palavras que está sendo ministrada, falada. Porque Deus é perfeito em entendimento. Deus é perfeito em tantas coisas. Aqui Salmo 139 fala também. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto, sabe quanto me assento e quando me levanto. De longe penetra-se o meu pensamentos. Deus, o Senhor, Ele sonda nossas vidas. O Senhor, Ele nos sonda cada dia. E nos conhece e nos penetra a nossas vidas perante com Ele. Nós temos que estar ligados à voz de Deus. Nós temos que estar ligados a sentir a palavra de Deus, a falar conosco cada dia mais. Porque a palavra de Deus aberta, a Bíblia Sagrada aberta, é a boca de Deus falando conosco. E Ele está falando conosco cada dia mais, Ele está falando comigo e com você. Ele está falando cada dia mais com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa alma. Ele está querendo que nós venha entender que tantas coisas boas vai acontecer. Que tantas coisas perfeitas vai acontecer em nossas vidas. Mas para isso acontecer, nós temos que estar obediente à voz de Deus. Nós temos que estar compreendendo a palavra de Deus cada dia mais. Porque Deus é Deus de resposta.
Porque Deus é Deus de providência, é Deus de experiência em nossas vidas. E Ele conhece os nossos corações cada dia mais. E Ele conhece aquilo que nós estamos fazendo para com Ele cada dia mais. Porque Deus é perfeito. Ele é Deus, é providencioso em nossas vidas. E Ele está providenciando tantas coisas perfeitas em nossos corações. Muitas vezes, mesmo que muitas vezes a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir que Ele tem coisas boas em nossos corações. Que Ele tem coisas perfeitas em nossas vidas. Que Ele tem tantas coisas maravilhosas para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina cada dia mais, a cada momento mais. A cada dia mais. Porque Ele é perfeito em conhecimento, em palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Na verdade, nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Na verdade, como diz a palavra, nós não temos moradia aqui na terra permanente. Porque a nossa moradia permanente não é aqui na terra, é lá no céu. Nós vamos estar sempre adorando ao Senhor, sempre meditando na palavra de Deus, sempre compreendendo aquilo que Deus tem em nossos corações. Quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente medita no Evangelho do Senhor, mais a gente conhece a voz de Deus, mais a gente compreende a voz do Senhor, e a gente começa a entender que a nossa moradia não está aqui na terra. Porque onde nós moramos, nós temos uma casa, assim, um teto para morar, que nem eu tenho, mas tem gente que não tem. Mas a nossa moradia não é aqui na terra. A nossa moradia é lá no céu. É lá com o reino do céu, com o Senhor Jesus Cristo. É estar buscando a palavra de Deus, estar louvando ao Senhor 24 horas por dia. Porque lá não haverá noite, lá não haverá tristeza, lá não haverá angústia, lá não haverá dores, não haverá perseguições. Lá haverá só uma união. Lá haverá orações e louvores perpetuamente 24 horas por dia. Louvando ao Senhor 24 horas por dia. Porque Deus, Ele merece o melhor louvor. Jesus Cristo merece a melhor palavra, a melhor louvores a Ele. Aqui na terra nós estamos de ensaio, ensaiando louvores, ensaiando diariamente. Mas chegará um dia que nunca mais vai ter ensaio. Mas chegará um dia que lá só vai haver louvores diariamente, 24 horas por dia. Louvando somente a Deus, somente a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo merece o louvores. Jesus Cristo merece nossa melhor resposta. A nossa melhor moradia de oração, de palavra. E Ele está nos entendendo, Ele está nos compreendendo em nossos corações. Esta é a palavra que eu venho trazer para vocês. E eu acredito que dia após o outro, Deus tem resposta no seu coração através desta palavra que foi ministrada, através dessa palavra que está sendo ministrada diariamente ao seu coração, à tua vida, à tua casa, à tua família. E eu acredito que Deus, Ele está visitando casa através dessas palavras. Eu acredito que Deus está visitando casa através desses vídeos. Porque a casa é do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu acredito que a casa de cada um de vocês vai servir o Senhor também. Através da palavra, através do Evangelho do Senhor que está sendo ministrado, sendo falado dia após o outro nos teus corações. Através desta palavra, através desse Evangelho. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece a nossa vida cada dia mais.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém, irmãos?